10 de julho e a gente tem uma notícia muito boa, né, para a retomada econômica da nossa cidade. O governo de São Paulo acaba de anunciou agora umas 2, 3 horas atrás, Guarulhos na fase 3. Por enquanto, como temos uma decisão judicial em caráter de liminar, a gente não pode seguir a nossa retomada econômica de acordo com o que os nossos técnicos e o nosso corpo de pensadores aqui pensam nesta retomada. Então a gente tem que, neste momento, seguir o governo do estado. Por isso que tivemos que fazer o retrocesso na retomada econômica durante essa semana que passou. E agora nós estamos indo para a fase 3 a partir da segunda-feira, segundo o Plano São Paulo do governo do estado. Então, bares, restaurantes que estavam programados para abrir essa semana, academias que a gente iria antecipar para esta semana também, vão poder reabrir a partir da semana que vem. Salões de cabeleireiro, salões de beleza que já estavam abertos, mas por força da liminar tivemos que retroceder nessa reabertura, porque a liminar nos fazia seguir a decisão do governo do estado, o Plano São Paulo. Então a gente teve que retroceder, mas agora os salões de beleza, cabeleireiros, barbearias também a partir de segunda-feira vão poder voltar a funcionar. Os horários serão os que estão contidos naquele plano feito pelo governo do estado. Lembrando que nós temos que respeitar uma liminar, uma decisão judicial que foi emanada contra Guarulhos, contra a nossa retomada econômica, e a gente tem que respeitar e discutir em juízo. É o que nós estamos fazendo e é o que o Ayrton Trevisan daqui a pouco vai explicar com o nosso secretário de Justiça. Mas por enquanto a notícia é boa. Ontem eu estive no governo do estado de São Paulo, falei com o secretário de Desenvolvimento Regional e ele me mostrou os números que o estado tem referente a Guarulhos. Eu mostrei a ele os nossos números e estavam bem similares. E aí eu falei, olha, então não é justo Guarulhos não progredir para a fase 3, peço sensibilidade do governo do estado para que a gente possa ir para a fase 3, assim como cidades do ABC, assim como a capital, já estão na fase 3. Não é justo com a nossa cidade. Mostrei os números e hoje, graças a Deus, fomos para a fase 3. Então isso é muito importante, agradecer a todos os técnicos, a todos aqueles que nos alimentam com números, com dados e com as possibilidades que nós temos. Lembrando que a gente sempre é a favor da vida, os nossos números nos permitem fazer essa retomada econômica. Até pensamos em uma retomada econômica maior do que essa nesse momento, mas como temos a liminar que eu já citei, a gente ainda não pode, a gente tem que seguir as etapas do governo do estado. A gente vai defender a nossa autonomia até o final, mas enquanto a gente não consegue derrubar essa liminar, vamos seguir o governo do estado. As igrejas, muita gente perguntando de igreja também, as igrejas segunda-feira já podem voltar também. Então, bares, restaurantes que não estavam funcionando já a partir de segunda-feira, academias que iriam começar a funcionar também esta semana que está se findando, vai poder voltar semana que vem. Igrejas também semana que vem, salões de beleza que estavam funcionando e tiveram que interromper os seus trabalhos por causa da liminar, já podem voltar a partir de segunda-feira. Hoje à noite teremos uma live para falar a vocês como que será essa liberação segunda-feira. Então vamos explicar um pouco mais, tá? Então hoje às 19 horas, não percam a live. E eu vou pedir ao Ayrton só para falar rapidamente da liminar. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Então, prefeitos, apresentamos um recurso contra a liminar dada pelo desembargador sobre 2 fundamentos básicos. O primeiro é o respeito à autonomia municipal nas decisões da saúde. Quer dizer, a gente defende que tem autonomia e que a gente pode respeitar os critérios técnicos que justifiquem os avanços na reabertura, que a gente pode reabrir. Mas mais importante que isso, prefeito, a gente entende que o decreto do governo do estado ele é inconstitucional na parte em que deixa ao arbítrio do governador ou do secretário de saúde dizer se a gente avança ou não de fase.
Se nós preenchemos os critérios, não dependeria de ato de governador nem de secretário de Estado, e sim, não tem motivação esse ato que confere a eles essa prerrogativa quando você preencher o requisito. Então nós temos muita esperança de que o nosso recurso vá vingar, e se o critério for eminentemente jurídico de avaliação, com certeza nós vamos obter êxito e vamos retomar nossa autonomia de reabertura. Obrigado, Ayrton. É exatamente isso. Então, postulamos em juízo, fomos até a justiça tentar cassar essa liminar, derrubar essa liminar, para que Guarulhos tenha a sua própria autonomia e pensar na sua própria retomada econômica de acordo com os números que nós temos aqui. Lembrando que a gente não é responsável, então só vamos prosseguir em uma retomada se os números forem favoráveis. Se eles não forem, obviamente que a gente não pode pensar em retomada. Mas hoje é, e por isso que a gente pensa sempre nesta retomada. Agora, temos que seguir, neste momento, o governo do Estado, por força de lei, por força judicial, por força de liminar, como foi falada pelo Ayrton Trevisan, nosso secretário, e vamos continuar trabalhando para derrubar esta liminar. E lembrando rapidamente que às 19 horas a gente tem um encontro aí, todos os dias, sempre a gente fala com vocês guarulhenses sobre os números da cidade, tudo o que a gente vem fazendo para combater o coronavírus, agora também sobre retomada econômica. Então não percam que a gente vai detalhar mais essa questão de horário e tudo mais. A nossa vontade, obviamente, que já era a partir de hoje, né, depois que a gente foi incluído na fase 3, mas é bem expresso que só a partir de segunda-feira, né, pelo próprio governo do Estado. Então as pessoas não vão poder reabrir hoje, mas tem um final de semana para também se planejarem para abrir segunda-feira. Mas a gente vai dar aí o que soltaremos no decreto às 19 horas, com mais detalhes, né, com mais informações a vocês, mesmo porque o nosso time nesse momento está trabalhando nesse decreto para se adequar a esse Plano São Paulo fase 3, mas podem ficar tranquilos que a partir de segunda-feira a gente tem essa retomada econômica para segmentos que estavam fechados, e a gente vai detalhar tudo neste decreto. Muito obrigado mais uma vez, até às 19 horas com mais detalhes.